Vamos lá então, nosso livro Fonte Viva, o texto é número 151, o texto Maledicência. A gente tem tratado de muitos temas, relacionados a esse contexto que a gente tem vivido recentemente, desde eu ler, com relação aos conflitos sociais, questões políticas, questões profissionais, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia, agora de um modo muito mais intenso, já que as nossas emoções se encontram à flor da pele. Então muitos desses temas chamam a nossa atenção com relação à conduta que nós devemos ter diante de todos esses problemas que nós observamos. Quando se fala em transformação moral e levantando como tema principal a caridade dentro da doutrina espírita, que, como por exemplo, fora da caridade não há salvação, a primeira ideia que nós temos é exatamente da caridade assistencial, aquela que diz respeito ao auxílio das necessidades básicas das pessoas, comida, roupa, abrigo, remédio, tudo aquilo que diz respeito às necessidades básicas da sua sobrevivência. E quando nós estudamos sobre caridade moral, nós entramos num campo que, teoricamente, ele é bastante fácil de ser compreendido, mas ele é muito difícil de ser vivenciado, principalmente nesses momentos em que os nossos ânimos estão exaltados. Porque então a gente simplesmente quer falar aquilo que pensa e falar aquilo que sente. Mesmo que aquilo que nós pensamos ou sentimos seja produtivo ou esteja dentro daquele padrão moral que nós desejamos alcançar. Então, vemos hoje situações das mais diversas. Quando Emmanuel trouxe para nós esse texto, ele falava de fofocas, falava de intrigas entre as pessoas, Era uma época em que, quando se falava em falar mal do outro, você falava mal do vizinho, ou o vizinho falava mal de você, ou de um conhecido, de um colega de trabalho. Hoje, diante do quadro tecnológico que nós temos, as nossas relações se ampliaram significativamente. Nós nos relacionamos com pessoas do outro lado do mundo, de um modo instantâneo, temos todas as ilustrações para poder representar aquilo que a gente fala, através de vídeos, através de áudios, através de fotos. Então, naquela época, quando Emmanuel trouxe isso, era simplesmente uma observação no que dizia respeito às questões de relacionamento pessoal. Hoje não. Hoje nós falamos de uma sociedade absolutamente integrada, sendo constantemente influenciada pelos seus integrantes. Então nós nos influenciamos o tempo todo. Aquilo que eu falo para vocês agora, vocês vão começar a pensar e muitas vezes ficar remoendo aquilo de um modo positivo ou negativo. Vocês, com contatos que vocês têm ou que nós temos por esses meios de comunicações atuais, nós muitas vezes nem conhecemos uma pessoa, mas um detalhe que essa pessoa apresente para nós já é o suficiente para a gente ficar pensando naquilo e muitas vezes multiplicar aquilo que também foi apresentado. Então, de um modo geral, quando Emmanuel apresentou para nós, era um tema simples, mas no nosso contexto atual ele é de extrema relevância, porque de todos os temas que nós temos estudados, cada um se aplica numa situação específica da natureza humana. Então ele vai dando aquelas gotas, dentro daquela expressão que nós utilizamos na doutrina espírita, aquelas gotas de luz. Um tema chama atenção, o outro tema chama atenção, o outro tema desperta ali mais um detalhe. A gente vai então, página após página desse livro, dessa obra, assim como outras também, a gente vai formando então aquele nosso grande quebra-cabeça que mostra para nós
as características mais básicas da natureza humana. Só que quando a gente começa a observar um determinado contexto que nós estamos vivendo, nós temos ali alguns temas que se destacam mais do que outros. Esse em especial, número 151, Maledicência, ele foi colocado sem dúvida nenhuma com a pretensão de formar aquela visão geral. Já no nosso caso da atualidade, ele é um grande alerta, porque ele se aplica numa realidade que nós estamos vivendo e que chama a nossa atenção de um modo extremamente grave. Porque dentro dessa conjuntura de relacionamentos, de ânimos, de oposição de ideias, de impaciência, de intolerância, essa ideia da maledicência ela está extremamente presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e principalmente de um modo muito mais grave que isso. Ele se encontra presente de um modo silencioso, porque praticamos sem perceber que estamos praticando. E da mesma forma que nós, quando estudamos aquele texto, um texto anterior, bom dia pessoal que chegou, estudamos um texto anterior, que falava sobre, a gente até chegou a falar sobre isso, da importância dele, de como eu achei relevante, que é algo extremamente sutil, que nós nem nos damos conta, mas precisou ser falado para que a gente prestasse mais atenção, para falar sobre roubar a paz do outro. Simplesmente com um pequeno detalhe que nós apresentamos, nós tiramos a tranquilidade daquela pessoa que estava bem. E por nossa causa, ela acabou entrando em pensamentos negativos, pensamentos inferiores, sentimentos que foram aflorando, que até então estavam adormecidos por nossa causa. Ou, porque alguém fez e tirou a nossa paz também. Então agora nós temos essa parte da maledicência, que é esse veneno presente nas nossas relações, que nós estamos tão acostumados, para quem mora, por exemplo, aqui em São Paulo, respirar esse ar contaminado que nós temos, de poluição, é algo tão natural que ninguém mais repara. Só para quem vem de uma região onde o ar é mais puro, onde a natureza é mais presente, quando chega aqui no centro de São Paulo vai perceber, nossa, mas como vocês conseguem respirar isso? Estamos acostumados a respirar isso. Estamos acostumados ao estresse, estamos acostumados a viver constantemente essa apreensão, essa tensão, e a gente pensa assim, quando você se acostuma, isso fica natural. Não, não é natural. Nos acostumarmos com aquilo que é negativo, nos mantém na condição de inferioridade em que nós nos encontrávamos. Vai exigir de nós sempre um esforço a mais, nos impedindo de investir aquilo que existe de mais importante para nós, que é essa energia criativa que nós temos. Em vez de criarmos, nós estamos simplesmente sobrevivendo. Então, nesse caso da maledicência, como eu disse para vocês, é algo tão comum no nosso dia a dia que a gente nem percebe quando faz. Ou quando alguém faz alguma coisa, a gente acha engraçado. A gente compartilha essa mesma ideia, não necessariamente clicando no botão compartilhar de uma rede social, mas a gente continua falando, difundindo essa ideia, ou imediatamente, ou outro dia. Dá um ok, por favor, para a Regina, pessoal. Bom dia, quem chegou? Então, fazendo parte do nosso cotidiano, nos acostumarmos com isso, é algo, então, como a gente observa nas nossas ciências médicas, quando o organismo se acostuma com uma toxina, ele precisa passar por um processo de desintoxicação. Isso acontece com os nossos hábitos, isso acontece com vícios, isso acontece com tratamentos que, infelizmente, temos que nos submeter de uma forma muito agressiva para o nosso organismo. Então temos que passar por esse processo de desintoxicação, para começar, de fato, a sentir o funcionamento natural do nosso organismo, e não ele trabalhar de um modo sobrecarregado. Porque é assim que nós trabalhamos. A nossa mente trabalha com sobrecarga. Porque em vez de nós produzirmos essas energias mentais salutares para nos ajudar nesse desenvolvimento moral, nessa visão positiva, essa criação positiva da qual nós fazemos parte, nós na verdade estamos sempre investindo os esforços para tentar recuperar um prejuízo que foi provocado. Então o tema maledicência hoje, nessa situação que a gente tem vivido,
faz com que nós tenhamos uma conduta absolutamente, dá a impressão de que nós estamos tendo uma conduta absolutamente natural, expressando a nossa indignação, expressando a nossa revolta, expressando as nossas insatisfações, frustrações. Mas o que chama a atenção, Emmanuel, nesse nosso texto é exatamente isso. Nós temos que perceber que, por maior que seja a nossa frustração, se manifestarmos aquilo que existe em nós de um modo improdutivo, nós não estamos construindo absolutamente nada. Estamos sempre destruindo, estamos nos destruindo uns aos outros, de um modo consentido, porque eu permito que você me fale isso, e você permite que eu fale isso, e a gente fica alimentando essa negatividade constantemente, sem nos darmos conta que estamos nos intoxicando. Eu te sirvo um copo de veneno, você toma prazerosamente dando risada, e depois você me serve o seu. E aí também prazerosamente nós absorvemos. E nos esquecemos exatamente dessa, eu falo para vocês muito essa expressão, esse mundo sutil. O mundo sutil é o mundo do pensamento, o mundo das energias, que nós ainda, por estarmos presos nesse mundo mais grosseiro, da matéria, nós não percebemos. Mas, como os espíritos nos chamam a atenção, que nós somos muito mais do que matéria, mas somos esse princípio inteligente, que está envolvido, recebendo e impulsionando ideias, sentimentos e emoções, nós então paramos de olhar para o corpo e começamos a observar as entidades. E tudo aquilo que envolve esse mundo sutil das energias, o impacto que provoca, o impacto que isso provoca nessas entidades. Qual é a nossa contribuição para o crescimento ou para a destruição? Para a construção ou destruição? Qual é a nossa contribuição para o progresso, para a evolução? De um modo geral, para a nossa sociedade, esse é um papo absolutamente careta. Porque quem não gosta de falar mal de alguma coisa, de reclamar de alguma coisa? Ainda mais nas condições atuais, onde nós temos ali uma nação dividida entre duas ideias, daqueles que são contra uma determinada situação, outros que são a favor, e nós então ficamos naquele debate improdutivo, cada um impondo a sua ideia, e a pergunta é, para quê? Qual é o resultado que nós esperamos alcançar a partir da manifestação dessas nossas ideias e desses sentimentos? A gente fala, não importa o que vai ter, o que importa é o que eu quero fazer. É a mesma coisa assim, por exemplo, uma situação muito prática, falar palavrão. Por que as pessoas falam palavrão? Para poder exteriorizar aquilo que elas estão sentindo. Qual é o efeito moral que isso provoca no indivíduo? Que tipo de energia é produzida a partir do momento em que você exterioriza essas ideias? Não pela palavra em si. Porque a palavra nada mais é, entre aspas, uma materialização daquilo que você sente. Tem até uma propaganda muito interessante, que ela é engraçada, criativa, mas ela não deixa de trazer também o seu mesmo efeito. É uma propaganda de produtos, de tubulações e tal, né? Da empresa Tigre. E ali então, quando um dos contratados, dos profissionais ali está instalando essa tubulação, ele instala errado, ou instala de outra marca. E aí então aparece outra pessoa, né, em vez dele fazer aquele palavrão todo, ele fala assim, vai, tomara que você não receba um bolo de chocolate. São expressões assim bem engraçadas, bem simplesinhas, né? Tomara que no seu hambúrguer não tenha queijo. Só que o detalhe das palavras engraçadas, criativas, elas na verdade ocultam aquilo que está sendo sentido por aquela pessoa. É mais ou menos isso, né, Dudu? Vai, seu cebola descascada. A gente olha, nossa, que engraçado. Mas, tirando essas palavras, que são questões superficiais, vamos analisar o sentimento daquela pessoa que fala isso. Então o palavrão, na verdade, a vulgaridade da expressão, ela sim, claro, ela choca os nossos ouvidos, porque nós temos ainda aquela sensibilidade moral, né, que nós ainda não, nós temos aquela sensibilidade moral que acaba sendo tocada de alguma forma. Mas na verdade o sentimento que envolve o momento em que você expressa o palavrão, a agressividade,
a falta de respeito por aquele que recebe o impacto dessas palavras, é algo que simplesmente nós desconhecemos ou ignoramos, apesar da doutrina espírita insistentemente falar sobre fluidos, sobre magnetismo, sobre perispírito, sobre pensamento. Todo mundo acha muito lindo esse tipo de assunto, é muito curioso, né? Nossa, que legal, a doutrina espírita está falando de um assunto, coisa e tal. Mas vamos ver na prática como isso funciona. Não tente ver o seu perispírito, tente sentir o seu perispírito. Não tente ver e entender as energias, tente sentir essas energias. Não procura ver como é que funciona a força do pensamento. Sinta o efeito do pensamento sobre você e sobre os outros. E a gente fala assim, mas espera aí, esse tipo de assunto é coisa para espírito puro. Porque aqui no nosso mundo isso é simplesmente desconsiderado, ignorado. Mas para poder chegar na condição de espírito puro, a transformação tem que começar por aqui. Então a maledicência é a mesma coisa. Muito mais do que você falar mal de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum lugar, é o sentimento, a energia que está envolvida no momento em que você profere esse tipo de ideia. Isso é extremamente grave. E por isso que nós temos então aquelas ideias de espíritos, por exemplo, né, como, se não me engano, acho que foi André Luiz que falou sobre isso. Falava sobre aquela psicosfera que envolve o nosso planeta. Aquela nuvem de energia que é alimentada pelas nossas ideias, pelos nossos sentimentos em determinadas épocas do nosso calendário. Em épocas de festas religiosas. O que as pessoas pensam e sentem no momento em que acontece uma festa? Se cumprimentam, se abraçam, desejam sentimentos do bem. E aí depois nós falamos do carnaval, né? Sempre um tema muito polêmico, mas para nós espíritas é muito claro, porque nós falamos assim, nossa, mas no carnaval existe aquela toxina mental onde só se pensa em sexo, onde só se pensa em vulgaridade, onde as pessoas se intoxicam constantemente com substâncias, álcool, são drogas e tudo mais, mas no momento de uma discussão ninguém pensa no tipo de energia que é gerado. Mas nesses momentos em especiais, onde nós temos um pensamento coletivo, que acaba sendo alimentado, isso, claro, é percebido de um modo muito mais ostensivo. De você pensar, olha, uma pessoa que pratica um ato de caridade, uma pessoa que exercita o sentimento de amor numa amizade, num lugar que ele vai, numa visita, numa relação pessoal com a sua família, com seus amigos e tudo mais, é algo que acaba sendo quase que ignorado, se comparado, por exemplo, com o sentimento do Natal, onde todo mundo cristão, de um modo geral, e nós estamos falando de uma quantidade de pessoas significativa, todos pensando ao mesmo tempo. Então nós conseguimos ver ali, na sua grandeza, o efeito coletivo desse sentimento. Negativamente é a mesma coisa. Pensamos, por exemplo, quando eu falo do... Qual é a psicosfera que o Brasil tem vivido atualmente? Se nós pudéssemos olhar essa nuvem fluídica em cima do nosso país, qual a qualidade dessas energias? Pessoal, vai cair aqui, tá? Já volto. Então, falando sobre o Brasil, né, depois da nossa queda, falando sobre o Brasil, dá para imaginar então a nuvem fluídica que existe aqui em cima de nós, com todos esses conflitos, com todas essas perturbações, com os sentimentos concentrados, né, onde existem grandes aglomerações. Então a gente pensa assim, poxa, mas esse tipo de nuvem que existe é exatamente pelo coletivo, né, pelo pensamento coletivo que o produz. O produz, o contamina, no sentido de você manipular a qualidade dessas substâncias. E aí temos essa nuvem cinzenta em cima de nós, exatamente porque nós estamos sempre vivendo essas preocupações, essas tensões, essas dúvidas, ansiedades, conflitos. Se isso acontece no sentido coletivo, a gente sempre tem que lembrar um detalhe importante, que o coletivo é formado por individualidades. E nós somos individualidades. Joana de Ângeles fala muito sobre isso,
que nós somos células de um grande organismo. E nós podemos então definir esse organismo como sendo a nossa família, como sendo o local que a gente vive, o nosso país, o nosso planeta. Podemos estender até onde nós quisermos. Mas a nossa preocupação é exatamente isso. Antes de pensarmos em qual grupo ou de qual grupo nós fazemos parte, vamos pensar em nós como individualidades, que nós temos responsabilidade dentro desse organismo. E o fato de termos esses pensamentos negativos, utilizarmos essa nossa maledicência, utilizarmos essa nossa agressividade, ser algo comum nos dias atuais, não significa que nós estejamos fazendo a coisa certa. Não significa que para nós isso seja saudável. Como diz, né, essas expressões populares, o fato de todo mundo fazer não quer dizer que está certo. E como o próprio Kardec, perguntando aos espíritos, comentou sobre a questão por que os maus se tornam, né, são muito mais ativos do que os bons, e a resposta foi porque os bons são tímidos. Então, enquanto nós temos ali essa produção contínua daqueles que muitas vezes não são maus, mas é que não percebem esse elemento que nos envolve. Fazem porque todo mundo faz porque está acostumado a fazer. Me lembro conversando com uma pessoa, ela fez um comentário: tá vendo isso? Não dá vontade de quebrar tudo? Eu falei: não dá vontade. Ah, mas que saco, não dá nem para conversar com você. Eu falei: opa, peraí. O que eu fiz? Só porque eu não compartilhei o mesmo sentimento, eu me tornei o alvo da mesma agressividade? Primeiro ela queria quebrar alguma coisa, agora queria me atacar? Pelo simples fato de nós não compartilharmos, então nós vemos assim que essa situação que nós estamos vivendo hoje é algo tão comum que as pessoas trocam, compartilham o tempo todo de uma forma natural, para algo que não é natural. Não é natural dentro desse processo de transformação que nós estamos nos engajando. É natural dentro dos níveis inferiores do pensamento. É natural dentro dos mundos primitivos, mas não é natural quando nós nos propomos a essa mudança. E nós temos estudado no Evangelho segundo o Espiritismo 2 capítulos importantes, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí então os espíritas começam a levantar a mão: opa, fui chamado, sou escolhido, eu sou o cara, o resto não é. Ou então depois no capítulo seguinte, né, coincidentemente, no capítulo seguinte vem os trabalhadores da última hora. Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Tá, que tipo de trabalho nós estamos com qual tipo de trabalho nós estamos nos comprometendo? E que tipo de trabalho nós estamos fazendo e de que forma que nós estamos fazendo esse trabalho? E aí começamos a refletir. Qual é a nossa contribuição de fato? Porque se nós continuamos fazendo o que todo mundo faz, não existe diferença nenhuma. E muito mais do que espíritas, né, nós falamos como cristãos de um modo geral. E muito mais do que cristãos, porque tem aqueles que não professam o cristianismo, mas têm também as suas crenças, suas filosofias, que têm o mesmo objetivo de elevação e transformação. Não nos diferenciamos em nada da mesma massa. Porque temos a vontade de fazer, mas não temos a ação de fazer. Eu tenho vontade de ser uma pessoa boa. Mas o que você faz para ser uma pessoa boa? Ah, eu já não faço isso, não faço aquilo. E aí a gente lembra daquele processo de lapidação. Esse processo de lapidação é aquele de fazer com que aquela pedra preciosa vá se tornando cada vez mais bela pela escultura que ela vai passando, né? Então nós vamos passando pelo buril, pelo esmeril. Então primeiro nós tiramos aquilo que é mais grosso. Eu já não tenho um comportamento agressivo como muita gente tem. Ótimo. Eu já não ataco as pessoas como todo mundo ataca. Ótimo. Eu já não fico fazendo fofoca como todo mundo faz. Ótimo. Mas aí a gente está tirando camadas. Mas as camadas mais sutis, elas continuam ainda sujas. Então o fato de eu não agredir uma pessoa, de eu não matar uma pessoa, de eu não cometer um crime grave contra a sociedade, não significa que eu já consegui me depurar. Se eu continuo utilizando a maledicência como uma ferramenta de expressão das minhas ideias. Porque a ação
a atitude, a palavra, nada mais é do que o reflexo do pensamento. E a tecnologia hoje para nós é ótima, né? Porque a gente diz assim, não, eu não falo mal de ninguém. Mas eu adoro postar uma figurinha quando colocam na minha rede social, quando mandam para o meu celular. Aquela figurinha de ironia, aquela figurinha de crítica. Não, eu não falo, eu só repasso. Ainda tem essa cara de pau de dizer que não faz parte dessa corrente de maledicência que se encontra presente e se difundindo o tempo todo. Eu não falo, mas eu represento o meu falar com uma ideia, como uma imagem, com sarcasmo, com uma ironia, com uma crítica improdutiva. Ah, mas todo mundo faz. Se você quer continuar sendo como todo mundo, continue. A filosofia que você abraçou não te coloca como todo mundo. Então isso exige de nós uma vigilância extremamente constante e uma vigilância extremamente apurada. Porque o fato de nós não fazermos os mais graves não significa que nós devamos continuar fazendo aquilo que é o menos grave, aquilo que é o mais sutil. O erro continua sendo o mesmo. A agressividade, só para a gente ter uma ideia, ela pode se manifestar em graus que são imensuráveis. Desde a agressividade física destrutiva, como a gente vê nessas violências que nós encontramos, onde a pessoa pratica aquela agressão com vontade de fazer, de destruir completamente o outro, até aquela maldade que nós soltamos sutilmente com toda a nossa elegância e delicadeza. O mal é o mesmo. O que muda, na verdade, é a nossa intensidade. Então, na verdade, nós estamos trabalhando para diminuir cada vez mais essa nossa intensidade. Mas essa transformação vai se tornar mais efetiva se nós praticarmos essa vigilância e nos esforçarmos para evitar que aquilo que existe de mais primitivo em nós se manifeste principalmente publicamente. Eu posso não concordar, eu chego em casa, vou para o banheiro, começo a dar murro no banheiro e tudo mais, ninguém fica sabendo, não perturbo ninguém, não roubo a paz de ninguém. Agora, quando eu começo a reclamar para todo mundo, eu levo para aquela pessoa aquilo que eu estou sentindo de negativo. Assim como o outro faz a mesma coisa, mas aí a gente lembra de André Luiz que ele diz assim: seja você a estação final do mal. Se o mal chega até você, não permita que ele seja difundido. Por maior que seja a vontade que você tem, você vê aquele comentário, você vê exatamente, Brás, você vê aquele comentário, você vê aquela ideia, você fala assim, nossa, mas que sacada que teve esse comentário, eu preciso compartilhar com todo mundo. Com que objetivo? E aí, inevitavelmente, a gente entra naquela lembrança que é atribuída, né, aquela mensagem, aquela ideia, que é atribuída a Sócrates, que fala das 3 peneiras. Tudo aquilo que você faz, primeiro, é útil. Segundo, é verdade. E terceiro, você está sendo caridoso? Se fosse com você, você gostaria que fizesse? Se nós tivermos essas 3 peneiras como referência e trabalhar constantemente para manter acesa sempre essa ideia, manter sempre acesa essa vigilância, a gente vai conseguir sair de um lamaçal de ideias negativas e, apesar de estarmos ainda sujos, contaminados, nós já não estamos atolados nela. E aí, gradativamente, com a prática, a gente vai conseguindo, então, absorver. A Norma colocou, beleza, sim, obrigado. A Norma colocou, eu fui a uma festa e todos me achavam chata. Para teste, né? Mudei minha conduta, entrei na maledicência. Foi muito querida, né? As pessoas diziam, como você mudou, agora sim. Né? Pois é, é aquele detalhe, né, o Norma, a amizade, para nós ela é muito relativa. A amizade fala para nós de algo que nós compartilhamos com outras pessoas com quem nós temos afinidade. Essa afinidade não significa algo positivo. Criminosos têm afinidade na prática do crime. Pessoas de bem têm afinidade no mesmo propósito. Então nós temos que ser seletivos. Muitas vezes, isso os espíritos falam constantemente, que o exercício do bem no nosso mundo hoje é um sacrifício que você faz. Muitas vezes você vai sofrer. Lembra aquela passagem de Madre Teresa de Calcutá que eu comentei com vocês? Lembra que seu compromisso é com Deus, não é com as pessoas. Não importa o que elas falem, não importa o que elas pensam. Faça aquilo que você acredita, porque seu compromisso é com algo maior. E essa ideia de Deus para nós, esse Deus abstrato, esse Deus místico e tudo mais, tem que ser transformado numa convicção.
por tudo aquilo que nós aprendemos, por toda a lógica que nós conseguimos desenvolver. Vamos dar uma lidinha aqui no nosso texto então, para a gente concluir aqui a nossa ideia. Vejamos aqui então. Observem atentamente aquilo que é dito para nós aqui nesse texto. É muito importante nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Enquanto isso, o Brás colocou, né, nesse mundinho atrasado, às vezes temos que usar a máscara da hipocrisia. Se a gente acha que a hipocrisia, para ser aceito, tem que ser hipócrita, Brás, a gente acaba, muitas vezes, abrindo mão daquilo que nós acreditamos. Mas se você não for igual aos outros, ninguém vai te querer. Se eles não te querem do jeito que você não quer ser, significa que eles não querem você, eles querem um companheiro, um parceiro, um comparsa nas mesmas ações. Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Emmanuel separou para nós aqui uma passagem de uma das cartas a Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. De cara, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Diz Emmanuel para nós aqui, nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. Ou seja, nem sempre dá para ficar com chameguinho, com carinho e tudo mais. Tem hora que você precisa manter a serenidade, a sobriedade e falar de um assunto sério. De uma forma técnica, de uma forma equilibrada, de uma forma ponderada. A palestra de esclarecimento, palestra significa conversa. Pode ser palestra de palestra, mas na verdade a palestra nada mais é do que uma conversação entre as pessoas. Se você vai conversar com alguém de um modo sério, ela reclama, na verdade, uma energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A gente conversa com uma pessoa, aí ela se afasta, a gente fala, meu Deus do céu, você não sabe o que eu ouvi. Ou então, mesmo que a gente não fale, a gente continua pensando. E o pensamento é mais difícil da gente dominar. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhes os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera da ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade de sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Aqui é importante quando ele fala procurar a companhia do mestre, significa utilizar os seus ensinamentos e os seus valores. Na hora que tiver que conversar sobre uma situação, respirar fundo, manter a serenidade, cuidado com o que fala, absorver o impacto daquilo que se ouve. Ah, mas ninguém é santo para fazer isso. Ninguém que está aqui é santo. Mas se nós desejamos esse crescimento, há necessidade desse sacrifício. Mesmo que o ego esteja ali em erupção, como se fosse um vulcão querendo explodir. E depois aquele duelo mental, eu devia ter falado isso, não devia ter engolido isso. Na verdade, quem acha que ganha sempre perde. Quem ganha pelo orgulho sempre perde na humildade. E na evolução espiritual o orgulho é sempre um atraso. Falar mal, diz aqui Emmanuel, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno, ou seja, quem toma semelhante veneno, é acima de tudo servo da tolice. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Então a gente vê aqui que é um texto pequeno, mas de extremo valor. Se Emmanuel soubesse que nós estaríamos lendo esse texto pequeno, um dos mais pequenos talvez que a gente tenha lido aqui no livro Fonte Viva,
mas a importância que ele tem no contexto atual, que ele fala assim, nas discussões, na maledicência daquilo que você fala. Hoje a tecnologia permite que nós não falemos, mas nós representamos por ideias, por imagens, por músicas. Hoje nós utilizamos a nossa criatividade, a tecnologia, a arte para expressar aquilo que nós temos. E em vez de utilizarmos isso de um modo proveitoso, de um modo positivo, nós disseminamos ainda mais esse sentimento de maledicência. E a pergunta é, qual é o esforço que nós estamos dispostos a fazer para renunciar a esse comportamento comum no nosso cotidiano hoje? A gente vê televisão, hoje pela manhã mesmo, fazendo ali uma passagem pela internet para ver as notícias, os comentários dos amigos e tudo mais, e me veio um pensamento. Eu pensei assim, é interessante que quando nós voltamos assim, coisa de 20, 30 anos no tempo, para nós que temos essa idade, Cindizinha, dá para a gente voltar no tempo. Para você a gente fala assim, ontem, semana passada, aquela coisa toda. Então quando a gente volta no tempo 30 anos, a gente lembra que os jornais publicavam as suas notícias e era muito caro. Você tinha que comprar um espaço no jornal, você tinha que mandar com 24 horas de antecedência para que ele chegasse às bancas, as revistas a mesma coisa, para que chegasse em casa. Quando tinha uma notícia bombástica, saía com muita excepcionalidade uma edição extra. Hoje, com a tecnologia, cada um fala o que quer, inclusive a própria mídia. E é impressionante que a mídia deixou de ser uma fonte de notícias, mas ela se tornou fofoqueira. Porque eles repassam aquilo que os outros falam de um modo banal. Aí eu vi assim uma pichação no muro. Aí um desses meios de comunicação colocou assim, foi fotografado por um usuário. Quer dizer, o usuário fotografa um comentário numa pichação e o meio de comunicação que tinha o objetivo de fazer uma coisa séria simplesmente faz a fofoca daquilo que saiu. Veja o biquíni da fulana. Fulano respondeu a cicrano. O fulano agrediu e o outro respondeu. Então ficou naquela coisa de fofoquinha que, em vez de aproveitarmos essa tecnologia para disseminarmos esse bem que nós queremos alcançar, e não é uma questão de religiosismo, não. Todo mundo quer o mundo perfeito, quer o paraíso, mas ninguém quer trabalhar para construí-lo. Então nós somos constantemente influenciados por isso. É na televisão, na internet, é nas conversações. Então, quer dizer, você quer ver uma coisa produtiva, você pega 5% de algo produtivo e 95% de algo negativo. Como lidar com esse bombardeio constante que nós sofremos de negatividade para processar isso e transformar em produtividade? A gente tem que usar mais ou menos aquele sistema das estações de tratamento de esgoto. O esgoto chega de toda parte. Nós processamos isso tudo e tentamos eliminar ou devolver aquilo que vem de um modo mais puro. Mais uma vez, André Luiz, sejamos nós a estação final do mal. Não sejamos uma estação de passagem. Poderia dizer assim, mas para isso você teria que se desligar de tudo. Cada um sabe o seu limite, cada um sabe como lidar. Mas cada vez que nós repassarmos aquilo que é negativo, que é destrutivo, que é improdutivo, que acenda aquele alerta na nossa consciência para perceber que nós fazemos parte dessa cadeia negativa, dessa corrente negativa que infelizmente se instala na nossa sociedade. Nós podemos fazer parte dessa corrente ou podemos fazer parte de uma corrente que impede a disseminação dessas ideias. É um papo muito careta para os tempos atuais, né? Nossa, deve ser muito chato ser assim. Tem até aquela piadinha que diz assim, né? Se o céu tem sempre a presença de anjinhos, eu prefiro ir para a festa do inferno. Tá bom. Quando a gente começa a levar isso um pouco mais a sério e pensar nas provas, expiações, nas consequências da nossa presença aqui, isso acaba perdendo a graça. Mas para que isso perca a graça, a gente precisa nos elevar num determinado grau de conscientização e começar a trabalhar por esse propósito. Se essa filosofia que nós abraçamos não é uma brincadeira, não é um capricho, porque muitos de nós estamos envolvidos dentro dessas escolas por uma questão de conforto. Eu gosto de ser isso, eu gosto de ser chamado disso, eu gosto de fazer parte disso. Tá, gostar é muito interessante. Agora, saindo da parte prazerosa, vamos para a parte agora séria.
que esse é o propósito. Aí nós saímos da parte de brincadeira e começamos a entrar agora na parte mais complicada, mais complexa. E como os Espíritos lembram para nós, para encerrarmos o estudo de hoje, chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E nós estamos exatamente nesse momento, percebendo que as coisas são sérias. Isso se nós quisermos, naturalmente, viver dentro dessa seriedade. Então, meus amigos, maledicência, né? Um tema bastante simples, um texto pequeno, um tema simples, mas extremamente importante e grave dentro do contexto que nós vivemos no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. Publicamente, reservado dentro do nosso círculo social, sozinhos com os nossos pensamentos,